Eu tô para falar que esse talvez seja o vídeo mais importante que eu fiz até hoje. Prótese do quadril dolorosa, quais as possíveis causas? Falar sobre os benefícios da prótese total do quadril é muito fácil. Quem já me acompanha aqui no canal já está acostumado a ouvir o quanto essa cirurgia muda a vida das pessoas. Ela foi considerada a cirurgia do século e tem as maiores taxas de satisfação do paciente no pós-operatório de cirurgia ortopédica. E por que isso é importante? Nos Estados Unidos, por exemplo, aproximadamente 285 mil quadris todos os anos são substituídos por próteses. E existe uma taxa de quase 30% de pessoas que ficam com alguma dor no pós-operatório. E desse total, infelizmente, 6% dos pacientes adquirem alguma forma de dor crônica difícil de ser tratada. E isso é preocupante. Mas e quando persiste algum tipo de dor? O que eu devo fazer? Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado na articulação do quadril. E eu trago vídeos semanais para você a respeito das mais variadas doenças ao redor do quadril e seus prováveis tratamentos. Se você já é inscrito do canal, seja bem-vindo novamente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte dessa família de pessoas interessadas pela cirurgia do quadril. Eu não tenho dúvida que um dos grandes desafios do médico cirurgião é quando um paciente volta no pós-operatório de prótese total do quadril e ainda sente dor. Eu já vou adiantando para você que o meu objetivo aqui não é esgotar o assunto e nem falar de todas as causas de dor no pós-operatório. Até porque seria impossível num vídeo só a gente esgotar todas as prováveis causas de dor. Mas eu quero nomear todas elas e dar uma luz para você do que pode estar incomodando e do que pode estar doendo no seu quadril. Eu quero mostrar também como é feito o raciocínio clínico e como é feita a investigação desse tipo de caso. Agora eu quero falar com você que gosta daquele vídeo rápido, direto ao assunto, sucinto. Esse não vai ser o caso. A ideia de hoje é mostrar todo o raciocínio clínico e a complexidade desse desafio que é a prótese total do quadril dolorosa. Eu montei um fluxograma para mostrar para vocês como é complexa a questão de prótese total do quadril dolorosa. Quais são os subtipos de dor que pode aparecer, os locais de dor e os prováveis diagnósticos. Vejam a imensidão de diagnósticos e o leque que se abre diante do médico que está fazendo essa investigação e que pode se deparar com algum desses problemas para ser tratados e te livrar da tua dor. Agora eu vou detalhar um pouco o fluxograma para você. Primeiro de tudo, temos que pensar quais são as principais fontes de dor que podem ocorrer ao redor da prótese. Eu dividi essas causas de dor em dois grandes grupos. Causas de dor intrínsecas, que se originam na região do quadril, e causas de dor extrínsecas, que se originam fora do quadril e irradiam para a articulação do quadril. As principais causas extrínsecas de dor são as dores na coluna lombar, dores originárias de nervos periféricos, do trato geniturinário, tendinopatias dos tendões ao redor do quadril. Alguns tumores malignos podem causar dor e confundir o nosso diagnóstico, doenças vasculares, síndrome da dor complexa regional, que é um problema muito grave e precisa ser endereçado, e também as fraturas ocultas por insuficiência óssea dos ramos isquiopúbicos, que podem causar esse tipo de dor. Quando eu falo das causas intrínsecas, são dores originárias na região do quadril, eu ainda tenho algum tipo de subdivisão. Nós temos as dores que ocorrem dentro da cápsula, que eu chamo de intracapsulares, e tem as causas de dor extracapsulares. Os principais representantes das dores extracapsulares são a bursite trocantérica, tendinopatia glútea, tendinite do ilho-psoas e a ossificação heterotópica, que é quando os tecidos ao redor do quadril se calcificam e começam a crescer em formato de osso e pode ser doloroso. Quando eu falo das causas intracapsulares, eu falo de causas de dor que são relacionadas ao implante. Os principais representantes desse tipo de dor
são as solturas da prótese, que pode ser soltura séptica, quando envolve infecção, ou soltura asséptica, quando ela se solta simplesmente por conta do desgaste ou algum outro motivo. Existem as fraturas dos implantes ou falha desses implantes, a osteólise, que seriam focos de reabsorção óssea ao redor do implante. Existe a dor na ponta da haste, que é mais comum nos componentes femorais não cimentados. Existe a dor da fratura por estresse iminente. Existem também as dores advindas dos processos de pseudartrose ou não consolidação óssea, quando por algum motivo a gente precisou fazer uma osteotomia, ou seja, cortar uma parte do osso e depois reinserir esse osso. Isso é comum tanto nas próteses primárias, mas mais frequente nas próteses de revisão, onde a gente precisa retirar o implante. E por algum motivo, essa osteotomia não cicatrizou, não consolidou. Isso pode ser também uma causa de dor intrínseca ao redor da prótese. Puxa, Dr. Rafael, mas tanto diagnóstico assim, como que vocês fazem para afunilar esse leque de opções de causas de dor? Bom, para afunilar, a gente usa algumas ferramentas diagnósticas, como se fosse um trabalho de detetive que está investigando um caso e ele precisa de algumas pistas para poder achar os principais suspeitos. Por exemplo, se o paciente tem um histórico de infecção superficial ou profunda, más condições dentárias, diabetes, obesidade, a primeira suspeita nesse caso, até que se prove o contrário, é que se trata de uma infecção ao redor da prótese. Pacientes que antes da cirurgia apresentavam dor em múltiplas articulações, histórico de depressão ou algum fator de risco aumentado para desenvolver dor crônica, eles podem estar passando por um quadro de dor neuropática ou ter desenvolvido a síndrome complexa de dor regional. E às vezes é um caso até para ser encaminhado para um colega especialista em dor, por exemplo. Uma coisa que eu acho super importante é a gente tentar caracterizar melhor essa dor. Por exemplo, poder determinar local, as irradiações dessa dor, a intensidade dessa dor, se ela varia conforme o esforço, se ela muda conforme o horário do dia, se ela melhora no repouso, a data de início dos sintomas, se coincidiu com a data da cirurgia ou se a pessoa ficou um tempo bem e por algum motivo essa prótese começou a doer. Se existe algum fator de melhora, se existe algum fator de piora. Se a dor vem desde a época que foi feita a cirurgia, aí nós pensamos mais em uma complicação relacionada ao implante, relacionada à prótese. Agora, se a dor começou depois de um evento específico, uma queda, um trauma, a primeira coisa que vem à mente é que pode ter ocorrido uma falha do implante, uma fratura óssea, uma fratura oculta, uma dor relacionada ao movimento, ou então, por exemplo, o paciente caiu, se machucou, começou a andar de uma forma diferente, começou a mancar, isso pode causar dor, pode haver um desequilíbrio nessa marcha que pode ser causa de dor. Nós precisamos investigar todos os eventos ocorridos por volta desse início dos sintomas. Se o paciente na época estava fazendo um tratamento dentário ou cirúrgico, se ele teve piora do estado de saúde, os traumas e as quedas que eu já mencionei, ou se teve uma infecção de foco distante, uma pneumonia, uma infecção de pele muito grave, um pé diabético, uma porta de entrada, isso pode também falar a favor de uma infecção. Agora falando de frequência de dor. Se a dor é constante, intensa, ininterrupta, não melhora com repouso e tem um padrão noturno, nós temos que afastar tumores, tanto ósseos como tumores de partes moles, além da própria infecção. Agora sobre a localização da dor. Se a dor está localizada na virilha e vai para a região glútea profunda, nós temos que pensar em soltura acetabular, osteólise ou irritação do ilho-psoas, que é o músculo que a gente usa para dobrar o quadril e ele guarda alguma relação com a copa acetabular. O atrito do ilho-psoas pode ser doloroso, pode causar até uma bursite no local. Hérnia inguinal, abscesso no psoas e causas geniturinárias podem ocorrer, mas são bem mais raras. Se a dor é glútea superficial e irradia para a perna, nós temos que pensar numa dor irradiada da coluna lombar. Pode ser uma estenose de canal lombar, uma hérnia discal
uma radiculopatia lombar, tudo isso precisa ser afastado. Alguns dados do intraoperatório e do perioperatório são extremamente importantes para afastar uma causa infecciosa. Por exemplo, você fez sua cirurgia e a sua ferida ficou drenando secreção por longo tempo, você teve febre, você teve infecção em outros lugares que precisou ser tratada com antibiótico, uma pneumonia, uma infecção de rim, por exemplo. Próximo da cirurgia, você precisou ficar internado por mais tempo que o comum para fazer sua prótese total do quadril, precisou usar catéteres venosos centrais, cateterismo vesical, que é aquela sonda vesical. Todos esses procedimentos invasivos, inclusive transfusões sanguíneas, aumentam o risco de infecção no componente protético. É muito interessante também que se pesquise o histórico do implante que você tem, o histórico da tua prótese. Por exemplo, um paciente que tem histórico de prótese metal com metal, que a cabeça do fêmur é de metal e a tacinha é toda feita de metal. É o caso da prótese resurfacing, ou então algumas próteses de cabeça grande, que se usa muito ainda no hemisfério norte. Esse tipo de prótese pode causar uma intoxicação por íons metálicos e pode gerar também uma reação tecidual adversa, que é chamada de pseudotumor. Nesses casos, existe uma investigação específica, mas a causa de dor pode estar ali, no tipo de implante que você fez. O histórico do implante também ajuda, porque existem alguns tipos de hastes, de copas acetabulares, que historicamente não se comportaram tão bem, elas têm até má fama por conta dos registros de artroplastia. Você vê que são próteses que gastaram antes da hora, que causaram dor, que causaram fraturas, fratura de liner, fratura de cabeça do fêmur. Esse tipo de coisa é importante que seja investigada e que seja aventada como provável causa da tua dor também. Algumas hastes femorais dão mais dor na coxa que as outras, dependendo do seu tipo de modelo e do seu histórico, entre outras complicações. Depois de tirar essa história clínica minuciosa, é muito importante falar também do exame físico para quem tem uma prótese do quadril dolorosa. O que a gente precisa investigar? Primeiro de tudo, a marcha, porque a marcha me dá várias pistas de que a pessoa possa ter um problema neurológico, avaliar o padrão de marcha pesquisando claudicação, fraqueza muscular, diferença de comprimento dos membros que pode influenciar nessa alteração de marcha. Um local que tem que ser muito bem avaliado é o local da cirurgia, a pele e a cicatriz cirúrgica devem ser avaliadas, pesquisar a presença de fístulas antigas, coleções líquidas prévias, múltiplas cirurgias ou alguma perda muscular mais grave. Avaliar também a região da pele um pouco mais distante do quadril, pesquisar se a pessoa tem úlceras nas pernas, doença vascular ou até a presença do pé diabético. Isso é super importante para afastar uma provável porta de entrada para uma infecção hematogênica, por exemplo. No exame físico também é muito importante palpar todos os pontos dolorosos para poder afastar as bursopatias e as tendinopatias que possam comprometer o quadril do paciente. A coluna, o quadril contralateral e os joelhos também devem ser muito bem avaliados durante o exame físico, porque alterações dessas articulações podem levar a alteração no padrão de marcha e causar dor no paciente que recém fez uma prótese de quadril. O comprimento dos membros inferiores deve ser bem estudado e também devem ser avaliadas deformidades de coluna ou da bacia que podem levar à falsa sensação de alteração de comprimento dos membros. Os exames de imagem são nossos grandes parceiros também para avaliar os pacientes que têm uma prótese do quadril dolorosa. A avaliação das radiografias sequenciais é extremamente importante no diagnóstico de alguns problemas que podem ocorrer com a prótese do quadril. Uma imagem única não conta a história toda. Então, sempre que eu vou avaliar um paciente, especialmente se eu não fiz a cirurgia desse paciente, eu gosto de ver imagens antigas, de preferência o pós-operatório imediato dessa prótese e comparar com a evolução dessa prótese ao longo do tempo, para poder avaliar se houve migração, soltura dos implantes, desgaste desses implantes.
Todas essas avaliações são extremamente importantes para chegar num resultado e numa conclusão diagnóstica. Outros tipos de imagem, como tomografia computadorizada, ajudam a gente a ver fraturas ocultas, soltura da prótese e dão detalhes a mais, principalmente da estrutura óssea, que a radiografia simples às vezes é insuficiente. Ressonância magnética ajuda a avaliar as partes moles ao redor do quadril e ao redor da prótese, ajuda a excluir processos tumorais e processos inflamatórios infecciosos. A cintilografia óssea também tem sua indicação, é um exame pouco específico, mas também é uma arma no arsenal diagnóstico que nós temos à mão. Nos casos em que a dor está muito difícil de ser diagnosticada, essa causa da dor ainda está muito nebulosa, nós podemos lançar mão das intervenções em dor, com infiltrações diagnósticas. Essas infiltrações podem ser ao redor da articulação do quadril ou mesmo dentro da articulação, uma infiltração intracapsular para poder avaliar se essa dor é irradiada para o quadril ou se ela tem origem na articulação do quadril. Essa opção da infiltração articular com anestésico ajuda a esclarecer se a causa da dor é intrínseca ou extrínseca e se está relacionado ou não com a prótese. Mas essa decisão deve ser tomada com extremo cuidado e deve ser de preferência realizada em um ambiente seguro de centro cirúrgico para não inocular nenhum agente bacteriano dentro da articulação do quadril. E quando existe uma forte suspeita de infecção, o primeiro passo é colher os exames de sangue, provas inflamatórias como VHS, PCR e o próprio hemograma. Se esses exames vierem alterados, a próxima opção seria uma punção articular, que visa fechar o diagnóstico de infecção com a contagem de leucócitos, esterase leucocitária, alfa-defensina e outros biomarcadores que nós temos para afastar a infecção e também para a gente enviar esse material para o exame de cultura e já identificar qual é o agente bacteriano, fúngico que está comprometendo essa articulação e causando a infecção periprotética. A metalose é outra situação que deve ser investigada com cuidado. Nos pacientes que fizeram próteses com implante que tem aquela má reputação, alta taxa de revisão precoce, e os pacientes que têm íons metálicos elevados na corrente sanguínea, a primeira suspeita que deve ocorrer é que esteja ocorrendo essa metalose. A corrosão e a metalose podem se formar nos implantes que têm articulação metal com metal. Em alguns raros casos, os pacientes que têm cabeça de metal e haste metálica, pode ocorrer uma corrosão local no cone dessa haste e começa a liberação desse material que vai se impregnar nos tecidos ao redor da prótese, formando a tal metalose que pode ser causa de dor também. Veja, existe uma série de diagnósticos e suspeitas a serem levantadas nos pacientes que possuem uma prótese do quadril dolorosa. Um esforço clínico do médico deve ser realizado antes de qualquer tentativa de intervenção cirúrgica. Se você tem a ideia de levar um paciente para o centro cirúrgico para trocar o componente femoral, trocar o componente acetabular e tentar melhorar essa dor, você tem que saber qual é o real diagnóstico dessa dor. Senão você vai levar o paciente a realizar uma cirurgia desnecessária e pode, inclusive, expor o paciente a mais riscos do que simplesmente fazer o tratamento da dor. Só assim que a gente pode garantir o sucesso de todos os tratamentos que virão a seguir. E aí, consegui te ajudar? Consegui te dar uma luz, esclarecer um pouquinho do que pode estar doendo ao redor da sua prótese? Espero que sim. Então tenha uma ótima semana, não desista do seu quadril e até o próximo vídeo. Fui!